Bom dia a todo mundo, quem já está presente aí, tá? Infelizmente não podemos mais esperar a entrada dos outros colegas, porque vai chegando um tempo que vai começando a prejudicar o bom andamento da aula. Aguardar. E também quem chegou mais cedo não pode ser prejudicado. Lembrando a vocês que se quiserem compartilhar a sua imagem, façam sabendo que esse vídeo está sendo gravado e que vai ficar disponível para os demais colegas assistirem depois. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar de um assunto que é muito interessante e importante para aqueles que vão constituir empresas de engenharia, para aqueles que vão ter funcionários trabalhando para si, certo? E essa diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego pode gerar para vocês economia no sentido de saber quando é devido e quando não é devido a gama de direitos que está presente na CLT para os empregados com vínculo empregatício. Então nós precisamos saber diferenciar quando o empregado, quando um funcionário, um colaborador da sua empresa vai ter vínculo e quando ele não vai ter vínculo de emprego, tá bom? Bom, nesse tema, a primeira coisa que nós precisamos fazer é diferenciar o que é trabalho do que é emprego, tá? Trabalho é qualquer atividade em que alguém, em troca de uma contraprestação, fornece a outrem a execução de obra, prestação de serviços ou criatividade. Na verdade, o trabalho é um gênero do qual o emprego é uma espécie. Só para sair desse exemplo que é mais ligado à biologia e ir para um exemplo mais ligado à matemática, que vocês são mais habituados, é como se o trabalho fosse um conjunto do qual o emprego é um subconjunto, certo? Então, você vai ter outros tipos de relação de trabalho que não são relações de emprego e considerando que a relação de emprego é uma das relações de trabalho existentes, toda relação de emprego será uma relação de trabalho e o contrário não será verdade. Vai ter relação de trabalho que não são relações de emprego. Tá ok? Vamos lá. Esse é o gráfico do conjunto relações de trabalho. Você tem aí 7 subconjuntos principais. Tá? Se você pesquisar bonitinho, você ainda consegue encontrar outro. Por exemplo, o cooperado, ele não tem vínculo trabalhista e tal. Então você consegue inserir outros tipos aqui, mas esses são os 7 principais que vão nos interessar na aula de hoje, ok? Então nós vamos passar um por um deste gráfico para entender o que significa cada tipo de trabalhador desses aí e possibilitar que vocês venham a conseguir diferenciar um de outro. Tudo bem? Pode ficar tranquilo que o gráfico vai aparecer no final de novo, para a gente relembrar o que a gente viu. Ok? Então, assim, quem não tem esse gráfico aí, eu não me lembro se na versão da aula que eu mandei para vocês no primeiro dia, já tinha esse gráfico, ou se eu atualizei depois. Mas, de qualquer forma, vai ter essa aula gravada, aí vocês vão poder printar, ou então, né, pode desenhar no caderno aí também esse gráfico, e colorindo aí da cor que vocês quiserem, colocando o espaço de cada um. Vamos lá, continuando então. Primeiro tipo de relação de trabalho que nós vamos tratar é o trabalho autônomo. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe mais ou menos o que significa. O trabalhador autônomo é um trabalhador que não tem dependência, que não tem subordinação entre ele entre o prestador e o tomador de serviço. O tomador é quem contrata o autônomo, o prestador é o próprio autônomo, tá ok? Essa falta de dependência não significa de forma nenhuma que o tomador não possa determinar desejos que ele quer que cumpra. Ainda assim, mesmo quando o tomador, o prestador de serviço é contratado por empreitada ou por um único dia,
o tomador ainda pode determinar o serviço que quer que seja feito. O que não acontece é uma subordinação jurídica. É uma possibilidade de ficar dando ordens e ordens e ordens e ser obedecido de forma que a pessoa não possa decidir se faz ou se não faz e não tem um vínculo jurídico entre eles. Tá certo? Quando eu digo que não há subordinação, eu não quero dizer que o prestador de serviço chegue numa obra e faça tudo o que quer. Ele cumpre diretrizes de um contrato, porque apesar de não ser um contrato de emprego, ainda assim é um contrato de prestação de serviço. Tá? Então não quer dizer que não haja nenhum tipo de orientação ou de comando entre um e outro. A questão é, o autônomo é seu próprio patrão, ele é seu próprio chefe, ele não tem subordinação jurídica com ninguém. Essa é a questão. O serviço é prestado de forma autônoma, não tem problema se esse mesmo autônomo é contratado eventualmente outras vezes pelo mesmo tomador de serviço, ok? Isso aí é irrelevante. A questão é, cada uma das vezes que ele é contratado, estamos diante de um novo contrato, diferente do anterior e autônomo do anterior. O que significa que não há continuidade nessa relação de emprego. Nessa relação de trabalho, perdão. O autônomo, ele não é aquele quebra-galho, ele é um profissional da área. Ele se identifica com sua profissão. Tá? Existe outro tipo de trabalhador que faz tudo. O autônomo não, ele se apresenta como pedreiro, ele se apresenta como eletricista, ou como pintor, ou como, marceneiro. E qualquer dessas profissões, ou até como engenheiro, se vocês forem pensar, vocês também podem atuar de forma autônoma. Como advogado, tá? A pessoa não precisa ter um vínculo trabalhista para atuar em nenhuma profissão. É absolutamente permitido que a pessoa haja como autônomo, exercendo qualquer tipo de trabalho que ela deseja, certo? Nesse caso, apesar de ser um profissional e apesar de estar exercendo a atividade mediante um contrato de prestação de serviços, o autônomo assume os riscos da sua profissão, de forma que todas as vezes em que não é possível prestar o serviço por circunstâncias alheias à vontade das partes contratantes, o autônomo é quem suporta os riscos, o que é diferente da relação de emprego. Quantas vezes vocês já se depararam com a situação em que não é possível exercer qualquer tipo de trabalho numa obra porque você está na fase de trabalho externo e caiu um temporal que inviabiliza a realização de serviços de alvenaria? Não adianta, se você levantar muro, a massa não vai pegar porque está caindo um temporal. Você não tem como bater uma laje, você não tem como fazer um contrapiso. Okay? Toda vez que você deixa de trabalhar, isso gera para alguém um prejuízo. São riscos de uma atividade econômica. Ok? O tempo é incontrolável. Você não tem como controlar o tempo. Você tem como se prevenir e fazer, por exemplo, uma cobertura. Mas o fato é, não tem como se controlar o tempo. E todas as vezes que alguém perde um dia de trabalho por conta do tempo, esse prejuízo tem que ser suportado por alguém. Na relação de emprego, quem suporta o risco é o empregador, uma vez que o dia de trabalho não é descontado. Na relação de trabalho autônomo, quem suporta o risco desse dia perdido é o trabalhador autônomo. Uma vez que, se você deixar de trabalhar, você está deixando de produzir e no máximo, ou melhor, no mínimo, o que vai acontecer é que você vai levar um dia a mais para concluir essa obra, deixando de se apresentar para outro serviço, e aí você vai ter um dia de trabalho perdido. Ok?
Com exemplos, a gente pode viajar. Já falei de alguns, mas se vocês quiserem acrescentar qualquer tipo de atividade, podem, né, acrescentar, só dizendo a vocês que normalmente o autônomo tem identificação com a profissão que escolheu e trabalha naquilo, ok? Diferentemente de outro tipo de trabalhador que eu vou falar daqui a pouco. A próxima relação de trabalho é o trabalhador avulso. Esse trabalhador é regido pela Lei 8.630 de 93, tá? E esta lei estabelece um tipo de contrato de trabalho, ou seja, um tipo de contrato de prestação de serviços, em que há 3 personagens, na verdade até 4 personagens, vamos falar deles agora. Nós temos o trabalhador avulso, né? Esse trabalhador é aquele trabalhador que está disponível para prestação de serviços em área de embarque e desembarque, geralmente portuárias, tá? Mas não há nenhum impedimento legal de se aplicar essa mesma lei por analogia a embarque e desembarque rodoviário, a embarque e desembarque ferroviário, o que não é muito comum pela disponibilidade e necessidade desse tipo de trabalhador nesses 2 outros tipos de atividade. Normalmente isso é usado para o trabalhador portuário. Você tem lá uma quantidade X, que pode ser de grande, dependendo do movimento do porto, vai ser uma grande quantidade de trabalhadores avulsos disponíveis para prestar serviço no embarque e desembarque de navios. Seria muito fantasioso você esperar que cada navio trouxesse a bordo todos os funcionários que precisa para embarcar e desembarcar mercadorias, certo? Você vai ter aquele cara que opera o guindaste, você vai ter aquele cara que por mais que o porto possa ter trabalhadores fixos, tá? Contrato de emprego, não tem problema nenhum. Mas existe um tipo de trabalhador que não vai ter contrato de emprego. É esse tipo. Por mais que e você vai ter diversos tipos de atividade. Pessoal que carrega as coisas, pessoal que opera o guincho, você vai ter gente que trabalha na logística, triagem, etc. e tal. Vai ter diversos tipos de trabalhadores para cada tipo de atividade que se tornar necessária ali naquele momento. O que eu quero dizer para vocês é que esses trabalhadores, eles não ficam lá no porto esperando um navio atracar à disposição. Eles são convocados quando vai atracar o navio, tá? E eles são registrados num órgão gestor de mão de obra, que tem catalogados, ou seja, cadastrados todos os trabalhadores avulsos. E uma vez que um navio se aproxima do continente, ele faz contato com outro personagem que é o operador portuário. Esse operador portuário ele vai estar pronto para atender o navio na língua estrangeira que for necessária, ele vai estar pronto a determinar quais são as regras para a ancoragem no porto, qual é o tipo de pagamento que o navio vai ter que realizar, tanto para usar dos serviços do porto, quanto para contratar a mão de obra, etc. e tal. Aí, sabendo das necessidades do navio, o operador portuário faz contato com o órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor de mão de obra, que tem cadastrado os trabalhadores avulsos em seus cadastros, vai verificar quais trabalhadores se adequam às necessidades do navio e vai convocá-los. Então você tem esses 4 personagens. A empresa do navio, né, a pessoa que está comandando o navio, o operador portuário, que faz contato com essa empresa do navio e verifica qual que é a necessidade dela, o órgão gestor de mão de obra, que recebe o comando de quantos funcionários ele vai precisar e tem cadastrados todos esses funcionários, e o próprio trabalhador avulso. Tá? O serviço do avulso ele é uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. Ele não vai ter relação de emprego nem com o órgão gestor de mão de obra, nem com o operador portuário e nem com a empresa ou a pessoa jurídica, física, quem quer que seja dona do navio, ok? Ah, professor, mas então ele vai cobrar como?
os direitos que eventualmente ele tiver e não forem pagos. Se houver demanda a resolver, a demanda, embora não seja uma relação de emprego, vai ser resolvida na Justiça do Trabalho. Lembrem-se que quando a gente trata de Justiça do Trabalho, a gente não só se refere à Justiça de Relação de Emprego, tá? A gente está se referindo à Justiça do Trabalho e não somente à Lei 54, 52 de 43, que é a CLT, é aplicada na Justiça do Trabalho. Tem a Lei dos Trabalhadores Rurais, tem a Lei Complementar dos Empregados Domésticos e a PEC das Domésticas, tem a Lei dos Empregados Públicos, tem a Lei dos Trabalhadores Avulsos e etc. e tal, tá? Então, embora você possa ter relações de trabalho que não são relações de emprego, algumas vezes, mesmo assim, a Justiça do Trabalho é competente para julgar os conflitos. Nesse caso, por exemplo. Tá? Ah, professor, então toda vez que tiver uma relação de trabalho vai ser a Justiça do Trabalho que vai ser responsável? Nem todas. Nem todas as vezes. Por exemplo, o eventual e o autônomo, as questões são resolvidas na Justiça Civil. Tá certo? Nem sempre vai ser a Justiça do Trabalho. E agora, já que eu toquei no assunto, vamos falar da relação de trabalho eventual. O eventual é muito parecido com o autônomo. A diferença entre o eventual e o autônomo é que o eventual não possui profissionalidade e o autônomo sim. O eventual é aquele que não tem uma profissão identificada. Ele é quebra-galho mesmo. Ele faz de tudo um pouco. O que aparece ele faz. Ele trabalha com menos expertise técnica do que o autônomo, mas em compensação ele costuma cobrar mais barato para o seu serviço. Por que isso? Muitas vezes o eventual é um cara que vive prestando serviço para a empresa ou para a pessoa que o contrata. Esse eventual, ele está sempre ali, em busca de alguma coisa para ganhar um dinheiro, certo? E aí ele, tem uma parede aqui para pintar, você pinta? Não, qualquer coisa que se pedir eu faço. Mas você pinta bem pintado, fica serviço 100%? Doutor, eu não sou 100% não, mas eu cobro mais barato de você. Isso é mais ou menos a tônica da relação entre quem contrata e o eventual. Se o cara quiser uma perfeição técnica tremenda, ele vai contratar um pintor profissional, um eletricista profissional. Agora, vocês já viram alguém contratar um eletricista profissional para trocar uma tomada? Não, pega qualquer um que sabe trocar uma tomada, troca as tomadas aí tudo. Você sabe fazer, é só você pegar e parafusar os fios na mesma posição da tomada que você tirar, você coloca a outra no lugar. Então você não tem como confundir, né? Não vai embananar nada. Você só está tirando uma e colocando outra no lugar. E aí o cara passa o dia inteiro trocando as tomadas da empresa, colocando tomada nova e recebe pelo dia de trabalho. Ele é eletricista? Não. Mas ele sabe trocar tomada? Sabe. Então ele quebrou um galho, ele fez um bico e ganhou por isso. Ok? Esse é o tipo de trabalhador eventual. No resto é tudo igual ao autônomo. Tá? Regido pela contrato de prestação de serviço civil. Se quiser aposentar, vai ter que pagar o INSS como contribuinte. Então a gente pode falar do eventual e do autônomo na mesma página, inclusive. Ok? Existem vantagens em ser eventual e ser autônomo em relação a ser empregado com carteira assinada? Existem desvantagens e existem vantagens. Normalmente o trabalhador autônomo ele consegue cobrar mais pelo seu serviço do que ganharia um eventual e inclusive do que ganharia um empregado fechado. Vocês sabem que existem pisos salariais e esses pisos salariais são os direitos que costumam ser pagos aos trabalhadores empregados. Ao passo que o autônomo ele consegue receber pelo dia de serviço um pouco mais do que somado o que ganha no mês todo, ele ganha mais do que o piso. Em compensação, ele não tem aposentadoria pública recolhida
Se ele quiser se aposentar por tempo de serviço, ele vai ter que fazer ele mesmo os recolhimentos. Ele não tem FGTS pago, ele não tem indenização quando acaba o serviço, de forma nenhuma. Ele não tem acesso ao programa de seguro-desemprego quando ele termina o serviço dele. Ele não tem férias remuneradas, nem 13º, o que significa que, de fato, ele precisa ganhar mais. É necessário que ele ganhe mais para que ele consiga arcar com todos esses gastos. Mas, professor, se a empresa vai ter que pagar mais caro para um autônomo do que pagaria para o empregado, por que ela contrata o autônomo em vez de contratar o empregado fixo? Vários motivos. Primeiro deles, ela não precisa daquele serviço sempre, só eventualmente. Segundo motivo, ela não quer ter encargos trabalhistas que vão ser gerados pela relação de emprego. Diversos encargos. Tá? Eu disse a vocês que o autônomo costuma ganhar mais, mas eu não disse a vocês que a empresa costuma gastar mais com o autônomo do que gastaria com o empregado. Existem verbas que não são pagas diretamente ao prestador de serviço e que são pagas ao governo quando se tem um empregado. Ok? Eu disse a vocês que para aposentar, um autônomo tem ele que contribuir com a própria aposentadoria, né? Ele tem que contribuir com seu tempo de serviço, com o INSS. Recolhimento previdenciário é feito por ele mesmo. O que faz com que a empresa não tenha que recolher quando contrata um trabalhador autônomo. Certo? Então aí já reduz muito o custo da empresa. E aí você vai tendo esse tipo de noção e consegue prever, se você sentar e colocar as contas na ponta do lápis, o que é melhor para sua empresa. Ah, eu preciso desse tipo de serviço 30 dias no mês, ou 20 dias no mês. Considere contratar um empregado para ficar à disposição para fazer esse tipo de serviço. Agora, você precisa desse tipo de serviço 1 ou 2 dias no mês. Aí já não vale mais a pena ter um empregado contratado para esse fim. Ok? Relação de trabalho institucional não é emprego, mas é relação de trabalho. É aquela relação de trabalho que os funcionários públicos têm com o ente administrativo onde eles trabalham. Eles são concursados, são efetivos, são pessoas que têm uma estabilidade, e a estabilidade deles compensa vários outros direitos que eles não possuem. Tá? Se você verificar, o servidor público institucional, ele não tem direito, por exemplo, a FGTS. Mas a compensação é que ele tem estabilidade no serviço. O FGTS é um fundo para garantir o trabalhador em ocasião de desemprego pelo tempo de serviço que ele trabalhou na empresa. Ele vai acumulando depósitos que equivalem a uma poupança forçada e recebe uma multa de 40% do valor desses depósitos se ele for mandado embora sem justa causa. No caso do trabalhador institucional, ele não possui essa possibilidade de ser mandado embora sem justa causa, motivo pelo qual ele não se enquadra no regime do FGTS. A relação de trabalho dele é estatutária e não seletista. Quando eu digo seletista, eu estou me referindo às consoantes da CLT, tá? Então, se eu falar seletista com vocês, eu estou me referindo a regidos pela CLT. Certo? A relação de trabalho deles é estatutária. Quando eu digo estatutária, é porque eles têm um estatuto, e quando eu digo estatuto, eu quero dizer lei própria que rege a sua relação de trabalho com a administração pública. E aí você vai poder elencar, cada município tem sua própria lei, o Estado costuma ter leis estaduais, de âmbito estadual, a Polícia Civil, por exemplo, tem uma lei orgânica da Polícia Civil, o servidor público federal tem o regime jurídico único, que é uma lei federal, Lei 8.112, que rege essas relações de trabalho com a União Federal, e aí você vai ter várias outras leis.
Então, quando eu digo estatutário, é porque esse tipo de empregado, cada um deles tem um estatuto. Esse estatuto é uma lei que rege a sua relação com o ente que o contrata, que o emprega. De novo, que tem seus serviços à disposição, que tem relação institucional com ele. Porque quando eu disse o contrata não estava certo e que o emprega também não estava certo? Porque não se trata de um contrato, é uma relação institucional, não se trata de emprego, é uma relação institucional, certo? Eles não têm vínculo empregatício, mas têm vínculo institucional. De forma que, para eles serem mandados embora, eles têm que praticar uma falta grave, e essa falta grave tem que ser apurada em processo administrativo. Esse processo administrativo dará ao servidor público, inclusive, direito de se defender, certo? E enquanto ele se defende, ele vai estar recebendo o salário dele, etc. Qual que é a diferença, professor, entre funcionário, servidor público e empregado público? O empregado público é seletista, ele é regido pela CLT, certo? Ele faz concurso para entrar? Também faz. Ninguém entra no serviço público, a não ser aquelas pessoas que ocupam um cargo de confiança, ninguém entra no serviço público sem concurso. O empregado público também é regido ingressa por concurso. Só que ele é regido pela CLT. Então ele tem os direitos trabalhistas previstos na CLT. E ele pode ser mandado embora por alguns motivos que o servidor público não pode. Por exemplo, necessidade de redução de pessoal por crise econômica que a entidade pública ou empresa pública estiver passando. Tá? Necessidade de redução de pessoal não é motivo para mandar um servidor público embora se ele for estatutário. Tá? Você fez o concurso, você nomeou esse servidor, você tem que morrer com ele. Ele só sai se ele quiser sair. Ou se ele cometer falta grave. Tá? Existem leis que preveem, na verdade existem leis, projetos de lei que preveem a possibilidade de demissão de servidor público por insuficiência de desempenho. Quem acha que essa lei vai ser suficiente para mandar embora 70%, 80% dos servidores públicos do Brasil está muito enganado. Porque a suficiência de desempenho ela é averiguada pelo mínimo que se espera de um servidor público no cargo. Não vai verificar quem é o melhor trabalhador para deixar apenas o melhor. Vai verificar apenas aqueles que não têm o mínimo necessário para continuar no cargo. O que cai entre nós, a partir do pressuposto que o cara passou num concurso para estar ali, é muito difícil de acontecer. Então, pode mandar embora, sei lá, 5% dos funcionários? Pode acontecer. Se essa lei passar, uns 5%, 10% dos funcionários podem vir a perder seu cargo. Mas, dificilmente, isso ocorrerá com todos. Outra coisa que deve ser vista é parar de demonizar servidor público. Servidor público de carreira é quem faz a administração pública funcionar. Os políticos hoje vêm tentando fazer acreditar... Cabelo na minha boca, consegui tirar. Vem querendo fazer acreditar que o servidor público é quem prejudica o país. Ao contrário. São eles políticos que participam das corrupções, são eles políticos que nos primeiros 2 anos de mandato trabalham alguma coisa, mas depois só pensa na reeleição, só preocupa com reeleição, e eles é que tomam decisões erradas. O servidor público de carreira, ele obedece rigorosamente à lei. Ele precisa obedecer rigorosamente à lei, senão é crime. E sendo crime, ele pode ser punido. Então, aquele servidor que preocupa com a própria carreira, ele normalmente cumpre o seu dever. Então, só para tirar essa imagem ruim, principalmente que o governo Bolsonaro está fazendo de servidores públicos, a anta do Paulo Guedes, desculpa falar desse jeito, mas ele está fora da realidade. Ele insinua para a nação, e os seguidores dele acreditam que o problema da nação brasileira é servidor público, e nunca foi. Nunca foi. Ah, mas tem muito servidor público. Ora, se tem muito, é só parar de abrir concurso. Fica aí 5, 6 anos sem abrir concurso, o pessoal vai morrendo, vai aposentando.
Eventualmente, os que cometerem falta grave vão sendo demitidos, que reduz. Você precisa de pouco? Trabalha com pouco. Para de inchar os órgãos públicos de servidores. Mas você não tem que chegar para uma nação e falar que eles são um problema. Eu falo para vocês porque as pessoas já têm uma visão errônea de que o servidor público é folgado, de que o servidor público não trabalha, de que o servidor público recebe propina, quando 99% não é assim. Rala, faz tudo para manter. Ah, mas eles não podem ser mandados embora. Quem falou que não pode? Só de ouvir as duas palavras processo administrativo, o servidor público arrepia todo. Porque ele tem um emprego com estabilidade, se ele perder aquilo, ele perdeu a vida dele. Ele vai ter que bater de porta em porta pedindo emprego. E o concurso que ele fez, tudo que ele estudou, tudo que ele se esforçou para estar ali, vai por água abaixo. Inclusive, existe um requisito que alguns alguns concursos públicos demandam, quando a pessoa vai ser nomeada, ela tem que mostrar que não foi demitida de outro cargo público. Ou seja, não é nem que você vai fazer outro concurso e vai ficar de boa, não. Muitas vezes o demitido de cargo público fica impedido até de concorrer à nova vaga. Então tudo isso tem que ser analisado com carinho e com frieza, para não cometer excessos nem injustiças, né? Eu estou falando isso porque eu sou servidor público lá no município de Pablo. E em quase 15 anos de prefeitura, vou fazer 14 agora, eu passei a entender que a população entende o servidor público como um puxa-saco de político. Porque, principalmente no lugar onde eu trabalho, há muita gente que tem emprego baseado no apoio que deu ao político. E aqueles servidores de carreira são confundidos com essas pessoas que têm emprego porque ajudou na campanha do político. É muito diferente. É muito diferente. Você entendeu? A pessoa que é contratada por confiança, ela faz o que o político quer. O servidor público faz o que a lei manda. Certo? Chega uma pessoa na fila para ser atendido por mim, normalmente vem um vereador de braço dado com ele. Eu vim aqui para trazer esse cara para você atender ele agora para mim. Eu falo, agora não. Bota ele sentado lá na fila que eu atendo. Assim que chegar a vez dele. Várias vezes eu já falei isso. Dei uma descompostura em vereador que chega lá achando que pode furar minha fila. Inclusive, faça-se passar vergonha. Será que essas pessoas vão... Olha aí, só trouxe um que vota no senhor, né? Ali tem 10 que não votam nem vão votar. Você está passando na frente deles. Eles estão com raiva do senhor naquele... Se fosse o senhor, ia lá e pedia desculpa a todos eles para ver se o senhor ganha o voto dos 11 em vez de só de um. Então, toda vez que você age na proteção do interesse público como servidor público, você está respeitando o que se deve fazer de acordo com a lei. Né? Mas muita gente enxerga diferente disso. Tá? Relação de trabalho e estágio. Todo mundo já viu, todo mundo já fez. Quem não fez está em falta, porque para formar tem que fazer, imagino eu, né? A relação de estágio é regida pela Lei 11.788 de 2008. É um ato educativo supervisionado realizado no ambiente de emprego, de trabalho, que visa introduzir o estudante na prática da profissão. Esse estágio ele visa fazer com que o estudante ingresse no mercado de trabalho, sinta como é a prática, o que ele aprendeu na teoria, e efetivamente passe a ocupar posições no mercado que poderão se converter em empregos no futuro. Quantas vezes vocês não ouviram falar que ex-estagiários são contratados como empregados de empresas? Né? O objetivo é preparar os estudantes para o ingresso na carreira. Tá?
Os personagens são estagiário, instituição de ensino e parte concedente do estágio, que é aonde vocês fazem o estágio. Não cria vínculo de emprego apenas se obedecer os requisitos, tá? Vamos ver quais são esses requisitos. Primeiro, matrícula e frequência na escola ou na instituição de ensino. Se a pessoa não estiver matriculado e frequente, ele perde o direito a se manter no estágio. Ok? Segundo, celebração de termo de compromisso, assinado este termo pela instituição de ensino, pelo estudante e pela parte concedente do estágio. E esse termo de compromisso deverá conter as habilidades que esse estudante está aprimorando nesse estágio, ou seja, as atividades que ele vai fazer relacionadas ao seu aprendizado, para delimitar o campo de atuação dele dentro da empresa. Terceiro requisito, compatibilidade entre o serviço efetivamente prestado e o termo de compromisso. Nada contra quem realiza limpeza, quem faz serviço de office boy, quem serve o cafezinho, quem cozinha, nada disso. Mas se você está formando em engenharia e é contratado para um estágio em engenharia, o serviço que você presta deve ser relacionado à engenharia. Óbvio que se no meio de uma reunião o chefe virar para alguém e falar assim, gente, quem se habilita hoje a fazer um cafezinho lá para nós e distribuir entre todo mundo? E você se dispõe a fazer isso? Ou existe um rodízio em que as pessoas concordam, cada um de uma vez, em preparar o café e servir nas xícaras e rodar servindo para o pessoal? Isso não descaracteriza o estágio. Tá? Por quê? Porque isso é um ato de gentileza entre colegas. Às vezes é uma reunião privada, deve ser feita a portas fechadas, e a cafeteira está lá, os copinhos estão lá, o açúcar está lá. Aí a pessoa coloca o pó na cafeteira, deixa... Isso não significa nada. Agora, se... caiu aqui o café no chão. Estagiário, vem limpar. Ô, estagiário, faz mais café, acabou o café. Estagiário, por favor, vai buscar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Estagiário, por favor, leve isso aqui. E você não trabalha com nada de engenharia, você passou a ser auxiliar de escritório ou auxiliar de limpeza, esse estágio não está dentro do que a lei prevê. Não está cumprindo os requisitos legais, e não cumprindo, ele pode ser confundido, aliás, pode ser confundido não, ele pode caracterizar uma relação de emprego. Você está recebendo ordens que caracterizam emprego e não estágio. Então quer dizer que o estagiário não pode fazer nada disso? Eu já disse. Pode, eventualmente. Eventualmente. O que ele faz, na maioria do tempo, tem que ser relacionado ao aprendizado dele. Existe, só para a gente não passar do slide sem falar isso, uma relação entre o número de estagiários que se pode ter e o número de empregados que se pode ter. O objetivo desta relação é impedir que os empregadores mandem seus empregados embora para contratar estagiários no lugar, porque o estagiário tem menor custo. Então, para empresas com até 5 funcionários, eles podem ter apenas um estagiário. Tá? Empresas de 6 a 10 podem ter até 2 estagiários. Empresas de 11 a 15 podem ter até 3 estagiários. Empresas de 16 a 20 podem ter até 4 estagiários. Empregados, tá, gente? 16 a 20 empregados. Empresa com mais de 20 empregados podem ter 20% do seu quadro de estagiários. Então, se você tiver uma empresa com 25 empregados, você vai pegar 20%. Quanto que é 20% de 25? 5, né? Ou estou errado? É isso mesmo. Se você pega 20, você vai poder ter 5 estagiários. Se você tem 100 empregados, você vai poder ter 20 estagiários. E assim sucessivamente. Tá? Professor, mas 20 estagiários numa empresa de 100 empregados não é muita coisa? Não. Mas normalmente isso é o suficiente para que se tenha
uma colaboração com a atividade de ensino. Outra coisa, estágio dá direito à bolsa apenas se for voluntário. No caso do estágio curricular, aquele que é prestado obrigatoriamente pelo estudante, a bolsa é opcional, tá? Existem empresas que, por padrão, inclusive ético, só contratam estagiários se for remunerado com bolsa. Por quê? Até para poder contar com o estagiário com uma certa certeza, podendo dar ordens, etc. Porque o estagiário que não recebe nada, ele está recebendo um favor da empresa. Ele deveria arcar com as suas obrigações. Entretanto, a empresa muitas vezes não pode contar com esse estagiário, porque não pode nem contar que ele vai todo dia. Tem nada para descontar dele se ele não for, certo? E além disso, por que que isso é assim? Por que que quando o estágio é voluntário, o estagiário quer trabalhar, a empresa quer que ele trabalhe, tem que ter bolsa, para não haver abuso do serviço dos outros. Agora, quando o estágio é obrigatório, a faculdade que exige que o estudante faça, a bolsa não é obrigatória para não gerar uma não aceitação dos estudantes nas empresas. Já pensou se a única está formando aí 100 engenheiros? 100. Exemplo, tá? Não é o caso. Mas vamos supor que sejam 100. E ela precisa que o mercado absorva 100 estagiários. Como que ela vai convencer o mercado a aceitar 100 estagiários? Se é obrigado a pagar a bolsa. Se o mercado não quiser pagar, ele não vai aceitar. Mas quando o estágio é gratuito, aí já é diferente. Então tem muito estágio que acaba sendo gratuito, tá? Mas só pode ser gratuito se for curricular, se for necessário para o cara cumprir horas de exigência do curso. Ok? A carga horária varia entre 4 e 8 horas, tá? Para estudantes de curso superior é de 6 horas. Entretanto, se você não estiver estudando matérias teóricas, ou seja, você está estudando só disciplina prática, está estudando só o estágio, tem muita gente que deixa para fazer o estágio depois que conclui todas as disciplinas teóricas, e é possível, basta que você se matricule numa disciplina de estágio, você pode trabalhar 8 horas por dia, tá? Então é 6, porém, se você estiver fazendo só o estágio, estiver faltando só o estágio, pode ser 8. Trabalho voluntário, ele é regido pela Lei 9.608 de 2008. É uma atividade não remunerada, que pode ser prestada apenas por pessoa física, e o tomador de serviço do trabalho voluntário, ele só pode ser entidade pública, aí pode ser de qualquer natureza, ou entidade privada que não seja de fins lucrativos, tá? Ainda essa entidade privada de fins não lucrativos, ou seja, sem fins lucrativos, tem que ser com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. Então você ainda precisa se enquadrar nesse objetivo aí, né? Se você não tiver esses objetivos, mesmo sendo sem fins lucrativos, você não pode, ok? Não gera vínculo de emprego, porque vocês vão ver daqui a pouco, a remuneração é um dos requisitos do vínculo de emprego, tá? O funcionário pode ser ressarcido de gastos pessoais que ele tiver com a atividade. Esse ressarcimento é apenas um reembolso e isso não desconfigura o trabalho voluntário. Por exemplo, você está trabalhando para uma entidade sem fins lucrativos que presta a serviço de assistência social. Aí você foi com sua caminhonete buscar um fogão na casa de alguém que está doando e foi levar lá na zona rural. Você gastou aí, sei lá, R$100 de gasolina. Nem dá isso tudo, mas vamos supor que você gastou aí R$50 de gasolina, tá? Para ir na casa do cara, buscar o fogão, carregar o fogão na sua caminhonete e ir até a zona rural levar. Esses gastos, inclusive desgaste do seu próprio carro, podem ser reembolsados sem que isso represente pagamento, tá? No caso do trabalho voluntário, não vai haver pagamento, certo? E por fim, nós vamos começar a falar no próximo slide da relação de emprego, que é a mais importante, tá? Esta relação de emprego,
ela é a mais importante porque é a que gera mais direitos e é a que tem mais regras a serem cumpridas. Então nós vamos falar dela agora. Quais são os requisitos para que haja uma relação de emprego? Ou seja, os requisitos que você tem que observar para que você conclua que se está diante de uma relação de emprego. Eu não vou ensinar todos os direitos trabalhistas aqui, porque a gente nem tem tempo. Tá? Eu vou te ensinar a reconhecer se é ou não relação de emprego. E se você não quer ter um empregado, você tem que evitar a ocorrência desses requisitos. Se você quer fichar alguém, esses requisitos vão estar presentes. Então, atenção, porque às vezes você está pensando que está com um trabalhador autônomo trabalhando para você e na verdade você está com um empregado. E se ele for na Justiça do Trabalho, ele vai te causar um belo de um prejuízo, porque ele vai exigir direitos não pagos, e uma vez não pagos no momento correto, isso gera várias multas, gera direito a juros, correção monetária, você vai pagar honorários de sucumbência de advogado, e isso vai custas processuais, e isso tudo vai encarecer o seu passivo de uma forma muito grande. Certo? Então, primeiro requisito para uma relação de emprego, o trabalho tem que ser prestado por pessoa física. Pessoa jurídica não é empregado. Por isso que hoje em dia, muitas empresas, a meu ver, com muita falta de ética, exigem que seus empregados constituam um CNPJ para serem contratados pelo CNPJ. Isso pode ser desconfigurado na justiça, isso pode ser desconsiderado na justiça. Tá? Se a justiça entender que, por exemplo, apesar de ter um CNPJ, porque se o empregado tem um CNPJ, ele tem uma empresa, ele tem uma pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica é diferente da pessoa do funcionário, ele pode mandar outra pessoa no lugar dele. Porque você não está contratando ele, você está contratando a empresa dele. Ok? Então, por exemplo, se você exige o próximo requisito de um CNPJ, ele pode ser desconsiderado. E aí pode-se verificar que você não tá, você colocou um CNPJ para trabalhar para você, mas na verdade você não quis contratar um CNPJ, você quis contratar uma pessoa física. Tá? Então, para ser empregado tem que ser pessoa física. Ah, professor, então se não for pessoa física, se eu contratar um CNPJ, 100% de chance de que eu não terei um empregado, que não terá vínculo de emprego. Não é 100% de chance. Porque se perceber que você está tentando ludibriar a lei, você está tentando agir contra o que diz a lei, contratando um CNPJ quando na verdade você quer um empregado, a lei pode desconsiderar a personalidade jurídica desse empregado e considerar que você contratou como pessoa física na prática. No papel você contratou um CNPJ, mas na prática você contratou pessoa física. Tá ok? Então, pessoa física ou pessoa natural é a mesma coisa, tá, gente? Pode chamar de natural ou física, é a mesma coisa, tá? Primeiro requisito da relação de emprego, o empregado tem que ser pessoa física, tá? Pessoalidade significa que o empregado tem que cumprir pessoalmente o serviço para o qual ele foi contratado. Ele não pode mandar outra pessoa, tá? O que também seria possível se ele fosse uma pessoa jurídica. Se é uma pessoa jurídica, não importa quem presta o serviço. O que foi contratado não foi o CNPJ? Então, esse CNPJ pode ter, inclusive, empregados. Você pode ter várias pessoas que prestam serviço. Se o empregador contratou você com um CNPJ, mas não admite que outra pessoa preste o serviço, não tem o requisito da pessoalidade. Não tendo o requisito da pessoalidade, o juiz vai olhar de cara torta para o requisito da pessoa física. Vai olhar e falar, olha, peraí, se não tem pessoalidade, talvez esse cara tenha sido contratado na prática como pessoa física e não como CNPJ, como está no papel. Deixa eu investigar isso aqui. Tá certo? Então, se você exige que o seu empregado preste serviço pessoalmente, o requisito é a pessoalidade. Tem diferença, tá, gente? Tem diferença. Empregado, pessoa física, significa que ele não é uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa natural, nascido, né? Nascido do ventre da mãe, por inseminação artificial ou pela conjunção com o pai, pela fecundação pelo pai. Nasceu de alguém. Então, ele é uma pessoa natural. Carne, osso, ok? Vamos lá.
Pessoalidade é diferente de pessoa física. Pessoalidade significa que o serviço tem que ser prestado pessoalmente. Tício foi contratado por João. Todos os dias é Tício quem tem que prestar o serviço a João. Não serve mais ninguém. Tício foi contratado baseando-se nas suas características pessoais. Ele sabe fazer o serviço, ele é uma pessoa de confiança, ele é a pessoa que João testou e aprovou quando desejava contratar, então é ele que tem que prestar o serviço. Tá ok? Se alguém pode mandar qualquer outra pessoa para prestar o serviço, não se trata de relação de emprego. Exemplo, eu tenho uma agência de babás que eu contratei. Uma agência de babás. Importa qual babá que vai aparecer? Não. Só importa que seja boa de serviço. Então, cada semana vem uma cuidar do meu filho. Eu tenho relação de emprego com algumas delas? Não, não tem pessoalidade. Ok? Hoje aqui em Patinga, inclusive, eu acho que tem. Essas agências que mandam pessoas para fazer faxina na casa dos outros. Certo? Você contrata com a empresa, cada semana aparece uma faxineira na sua casa diferente. Às vezes, até coincide ser a mesma, várias vezes seguidas. Mas nem sempre. Qualquer outra pessoa pode ir. E se você não pode escolher, se você não pode rejeitar quando vai uma diferente, é óbvio que não tem relação de emprego. Terceiro requisito é o requisito da não eventualidade ou habitualidade. Muito cuidado para não inverter isso, tá? Tem gente que na prova fala assim, requisito da eventualidade. Não é eventualidade, é não eventualidade, tá? E se colocar não habitualidade também errou. O que é habitual? Aquilo que não é eventual. Pronto. Ah, professor, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Basta você pensar um pouquinho. O autônomo, ele é eventual, ele tem presta serviço eventualmente ou presta serviço sempre, habitualmente? Eventualmente. Então não é ele que é o empregado. Se o autônomo não é empregado, o empregado é o que é habitual e que não é eventual. Tá bom? Essa continuidade, ela representa o que a gente chama de habitualidade, porque com a introdução pela lei 2017, né, a lei 13.467 da reforma trabalhista, criou-se o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, ele não descaracteriza a habitualidade. Por quê? Você continua tendo contrato com a empresa e você habitualmente é chamado para prestar serviço quando há serviço. E toda vez que você é chamado quando há serviço, você trabalha de forma contínua durante determinado tempo. Aí, acontece de acabar o serviço, o seu contrato é suspenso e não descontinuado. Ele é suspenso, ok? Essa suspensão do contrato de trabalho te autoriza, inclusive, a trabalhar para outra empresa. Porém, você ainda mantém a habitualidade. Porque todas as vezes que há serviço, é você que é chamado. Todas as vezes que você é chamado, você presta serviço durante determinado tempo. Tá? Então, a intermitência no contrato de trabalho não descaracteriza a habitualidade, tá bom? Quantas vezes por semana é considerada habitualidade? Tá? Antigamente, tinha uma dúvida. 2, 3, até 2 não é, a partir de 3 não é, até 3 não é. A PEC das domésticas, que é a emenda constitucional número 72, tá? Essa emenda constitucional de 72 de 2013 jogou uma pá de cal nesse assunto. Porque quando foi regulamentar a PEC das domésticas, o decreto regulamentador já delimitou até 2 como autônomo e 3 ou mais como habitual. Aí, você poderia falar, professor, mas decreto não é lei. Realmente, decreto não é lei. A lei complementar 150 de 2015, ela sim jogou a pá de cal definitiva no assunto. Que ela entendeu como empregado doméstico aquele que trabalha mais de 2 dias por semana para um empregador. Ora, o empregado doméstico ele tem diferenças em relação ao empregado urbano? Tem sim, tá? Basta você analisar o artigo 7º
da Constituição Federal e depois analisar o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Quando você lê o caput e o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, você entende a diferença de tratamento entre trabalhador urbano e rural e trabalhador doméstico. Porém, mesmo sendo diferente, a habitualidade não é diferente para um e para outro. Então, se o legislador falou, olha, doméstico autônomo, ou seja, diarista, é quem trabalha até 2 vezes por semana. Mais 3 vezes ou mais, ou seja, mais de 2, é empregado doméstico. Você pode aplicar o mesmo critério para todos os empregados por analogia. Certo? E aí, a partir daí, você não tem mais dúvida. Hoje em dia, quem trabalha 3 vezes na semana é considerado habitual, e quem trabalha apenas 2, né, quando a empresa funciona a semana toda, não é considerado habitual, é eventual. Mas, professor, por que quando quando a empresa não trabalha a semana toda? Imagine vocês um boteco, um bar, que só funciona sexta e sábado por causa do movimento. Tá? O dono desse bar é um cara que não precisa da renda desse bar, ele abre o bar só para complementar a sua renda, e ele tem um garçom que trabalha toda sexta e todo sábado. Ou seja, o bar está aberto e ele está trabalhando. Aí tem eventualidade, porque ele trabalha 100% dos dias do funcionamento da empresa. O que é diferente se um bar funcionar 6 dias na semana, o garçom trabalhasse apenas 2. Então você vê aí que a eventualidade é mais de 2 dias na semana, porém, se a eventual empresa que está contratando os serviços dele 2 dias por semana só funciona esses 2 dias, aí ele está trabalhando 100% dos dias. Né? Aí você verifica que tem habitualidade. O quarto requisito é o da onerosidade. Trabalho com vínculo de emprego tem que ser remunerado. Pode ser remunerado apenas em dinheiro ou pode ser remunerado em dinheiro mais utilidades, tá? Que a gente chama de salário in natura. Que tipo de utilidades? Pode ser moradia, pode ser veículo, transporte, etc. Pode ser vestuário, pode ser diversas coisas que são concedidos pelo trabalho e não para o trabalho. Ou seja, se você deu o cara o EPI não pode ser considerado pagamento, não, hein? Você tá doido? O EPI é utilizado para o trabalho, tá? O que é dado ao empregado pelo trabalho, aí sim pode ser considerado pagamento. Então, a onerosidade é uma característica da relação de emprego que configura como um requisito dela. Se for trabalho voluntário, não vai ser emprego. Vocês viram isso quando eu falei do trabalho voluntário ali atrás. Tá? Agora, se eu contratar um empregado, professor, e não pagar para ele, aí deixa de ser emprego? Primeiro, você vai ter que contratar um escravo e não um empregado. Porque o cara não vai aceitar ficar trabalhando para você, sem você pagar. Tá? Então, a primeira coisa é isso. E se eu não pagar nada, aí não é emprego? Acha no mundo, entre os 8 bilhões de habitantes do mundo, alguém que aceita trabalhar para você sem receber nada. Então, é difícil disfarçar uma relação de emprego deixando de pagar o funcionário. Não existe isso. No mínimo, você vai pagar menos do que ele tem direito. Mas pagar, você vai. Então, começa por aí. Gente, sobre a onerosidade, a gente sabe que existe salário mínimo, a gente sabe que existe piso salarial para algumas categorias, e uma vez uma aluna chegou para mim e falou assim, mas professor, eu não lembro se foi aluno ou aluno, se eu conheço o Zé, que está desempregado, e eu quero colocar o Zé para trabalhar na minha casa, ou na minha empresa, ou onde eu quiser que ele trabalhe, ganhando R$200 por mês, esses R$200 talvez represente para o Zé a chance de comprar uma cesta básica e não morrer de fome. Eu não posso? Olha bem, trabalhando 44 horas por semana você não pode.
Não pode. Você não pode contratar uma pessoa para trabalhar 44 horas por semana, que é o normal de jornada cheia, e pagar ele menos do que o salário mínimo ou do que o piso salarial, se tiver, se houver o piso. Não essa pessoa. Entende? O Zé não tem nada. O Zé está morrendo de fome. Eu não posso colocar ele para trabalhar para mim 8 horas por dia, todos os dias da semana, e 4 horas no sábado, e pagar para ele 200, 300 reais que eu tenho sobrando? Não, você não pode. Tá? Não pode. Porque seria uma forma de escravidão, velho. Isso é o que a gente chama de escravidão moderna. O cara que paga menos do que o empregado tem direito a receber e vira pro cara e fala assim, olha, você tem sorte de ter esse emprego. Tem muita gente que não tem nada. Ou então você está me devendo, você tem que trabalhar para mim até conseguir pagar. Ah, eu estou te dando casa e comida. Isso é o suficiente. Isso é escravidão, tá? Tem lei que pune isso. Você pode, inclusive, ser punido criminalmente por cárcere privado, etc. E esse tipo de trabalhador tem que ser resgatado, ok? Dessa condição. Esse tipo de pessoa não é empreendedor, não. Esse tipo de pessoa é monstro, que quer pagar 200, 300 reais para um trabalhador trabalhar o mês inteiro para ele. Tá? Então, quem tem esse tipo de ideia na cabeça, não, que não sei o que, fulano faz por menos. Cuidado com o faz por menos. Tá? Cuidado. Subordinação é uma hierarquia, tá? É um vínculo jurídico que há entre empregado e empregador através do contrato de trabalho que autoriza o empregador a dar ordens e obriga o empregado a receber e obedecer essas ordens. Lógico que a ordem tem limite. Você não pode virar para o seu empregado e falar assim, ó, coloca uma melancia na cabeça e planta bananeira. Não, não é isso que está no contrato. Ele não foi contratado para isso, certo? Então, o limite da ordem é a lei de um lado e o contrato do outro lado. Você não pode ultrapassar nem a lei nem o contrato. Você não pode mandar ele fazer algo ilegal, ilícito, e não pode mandar ele fazer algo que não seja função dele no contrato. Mas o que é função dele? Essa função pode ser genérica. Eu posso contratar alguém como auxiliar administrativo e posso pedir para que ele faça qualquer função afeita a auxiliar administrativo. Eu posso contratar alguém como auxiliar de limpeza e pedir para que ela faça qualquer função afeita a isso. Posso contratar como ajudante florestal, ele vai trabalhar com diversas coisas dentro da mata. Posso contratar alguém como ajudante de obras, ele vai trabalhar no pátio ajudando tudo que você imaginar. Agora, você não pode pegar uma pessoa que foi contratada como advogado júnior da empresa e pedir para ele ser ajudante de pedreiro. Nada contra o ajudante de pedreiro, nada contra o advogado júnior. Você não pode chegar para um pedreiro e falar assim, olha, fiquei sabendo que você tem formação em direito, tá? Eu quero que hoje você faça uma audiência para mim. Tudo bem, você vai me pagar para fazer audiência. Você está me desviando de função. Ah, não, eu vou te pagar o salário de pedreiro, você é contratado como pedreiro. Não pode. O cara sabe ser pedreiro? Sabe. Ele foi contratado como pedreiro? Foi. É certo mandar ele construir uma parede? Pode. Agora, você pode mandar ele fazer uma audiência só porque ele é formado em Direito e passou na OAB? Não pode. A não ser que você remunere ele por isso. Tá? Você pode desviar ele de função temporariamente? Pode, sem problema nenhum. Se ele tem aptidão para isso, você pode desviar ele de função. Mas você vai pagar para ele o salário do cargo que ele está ocupando, ainda que temporariamente. Tá ok? Então, muito cuidado, tá? Na hora de achar que pode dar qualquer ordem para empregado, não pode. A ordem é limitada pela lei e pelo contrato, ok? O empregador pode aplicar penalidades por descumprimento de ordens, tá? Essa penalidade ela vai da advertência, que é a mais leve, a suspensão disciplinar, que é a média, até a dispensa por justa causa, que é a mais pesada, tá? Dispensa sem justa causa não é punição. É direito do empregador mandar seu empregado embora, quando quiser, exceto se o empregado tiver estabilidade provisória. Se não for o caso, pode mandar embora, pagando todas as indenizações previstas em lei, tá?
Porém, no caso de você mandar embora alguém por justa causa, você está pagando ele embora praticamente sem pagar nada para ele. Isso significa que tem que ter um motivo grave. E a CLT traz esses motivos todos relacionados no seu corpo. Você não pode criar motivo, tá bom? Bom, continuando. O empregador tem alguns poderes. Esses poderes estão dentro do que a gente chama de poder de organização da empresa, tá? Esse poder de organização, ele tem várias faces: disciplinar, regulamentar, organizar, estruturar. Tudo isso você pode criar diretrizes na sua empresa para que este poder que você tem, sendo o dono ou o responsável por dirigir a empresa, essas diretrizes elas têm que ser cumpridas pelos empregados. Se o empregado desobedece normas gerais da empresa, ele cometeu um ato de indisciplina. Se ele desobedece normas de ordem direta dada a ele, ele cometeu um ato de insubordinação. Tanto a indisciplina quanto a insubordinação são motivos para dispensa por justa causa. Agora, essas penalidades elas têm que ter alguns critérios. Primeiro critério, tem que ser imediata. Segundo critério, tem que ser proporcional à falta. Se falta leve, você não aplica penalidade grave. Tá certo? Terceiro, tem que ser justa. Tá? Você não vai punir alguém que não fez nada. Quarto, ela tem que ser única. Não pode aplicar mais de uma penalidade para uma única falta. E quinto, ela tem que ser igualitária. Se o Tício e o Mévio são empregados da mesma empresa, nenhum dos dois nunca cometeu falta nenhuma, os dois chegaram 15 minutos atrasados, você vai aplicar uma advertência para os dois. Você não pode perdoar um e punir o outro. Ok? Não pode. Certo? Com questão da imediatidade, significa que você tem que punir imediatamente. Se você ficou sabendo da falta hoje e ficou pensando uma semana, depois de uma semana resolveu punir, não pode mais. Tá? Significa que você perdoou. Se você não pune imediatamente quando fica sabendo, significa que você perdoou. Tá? O fato do empregado, se quer conhecer seu empregador pessoalmente, não descaracteriza subordinação, viu, gente? Eu obedeço, é o líder de grupo, é o chefe de seção, é o supervisor. Eu nem conheço meu patrão. Pera aí. O fato de você não conhecer seu patrão não significa que você não seja subordinado a ele. Segundo, o fato de ter gente que te dá ordem na empresa não significa que eles são seus patrões. Não, não são. Tá? O seu empregador é seu patrão. Ok? O que acontece é o seguinte: este empregador pode delegar poderes. Ele pode criar esses poderes que o contrato dá para ele, essa subordinação que ele tem em relação a você, quer dizer, você tem em relação a ele, pode ser exercido por várias outras pessoas representando esse empregador. Ok? Isso não descaracteriza a relação de emprego. E por último, este requisito ele não é consenso. Tá? Somente um escritor acha que a alteridade é um requisito. Basicamente, a alteridade é o seguinte: os riscos da relação de emprego correm por conta do empregador e não podem ser transferidos para o empregado. É aquele mesmo exemplo que eu dei lá no autônomo. Tá? Choveu, não deu para levantar a parede. Se você é empregado, o empregador tem que pagar seu salário do mesmo jeito. Choveu, não deu para levantar a parede, quem sofre é o autônomo. Tá? Porque ele vai deixar de trabalhar um dia, vai deixar de ganhar um dia. Tudo bem? Então é só para vocês entenderem que na relação de emprego, o empregado não suporta os riscos da atividade. Teve um terremoto, a empresa caiu, vai poder deixar de pagar o salário? Não, não vai poder deixar. Vai ter que pagar do mesmo jeito. Tá ok? Então, não importa o que aconteceu com a empresa, o contrato de trabalho tem que ser respeitado. E os direitos dos trabalhadores têm que ser respeitados. Se ele não trabalhou, a menos que ele não vá trabalhar porque ele não quis ir trabalhar. Aí é outra coisa. Tá? Aí pode cortar no salário dele. Agora, se ele não trabalhou por causa de um problema na empresa, ele tem que receber do mesmo jeito. Tá bom? Dúvidas?
Então vamos lembrar que os 5 requisitos da relação de emprego: pessoa física, o empregado tem que ser pessoa física; pessoalidade, ele tem que prestar pessoalmente o serviço, tá? Habitualidade ou não eventualidade, ele tem que trabalhar um número de vezes que caracteriza uma certa continuidade na relação de emprego, ou seja, ele não trabalha de vez em quando, ele trabalha habitualmente. Quarto, onerosidade, a prestação de serviço é remunerada. E quinto, subordinação, ele tem direito, ele tem dever de obedecer às ordens dadas a eles, e o empregador tem direito de dar essas ordens, tá? Esses 5 são os que você precisa lembrar na prova. Essa alteridade aqui é só questão de informação, que tem o professor Renato Saraiva, que considera a alteridade como requisito da relação de emprego. Todos os outros não consideram, tá bom? Tá aí de novo o nosso gráfico, nós falamos de todos eles, tá? E aí, termino com essa imagem aí. Ai, vontade de espirrar. Quem quiser printar essa imagem aí, fica à vontade, tá? Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Vou interromper a gravação aqui, tá, galera?